Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Thalita, seja bem-vindo a mais um Caso Makeup aqui no canal. O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente, eu já tô maquiada. Eu fui modelo hoje e a maquiagem ficou um pouco mais tarde, então não deu pra eu tirar pra eu fazer outra e nem eu ir gravando pra não atrapalhar a maquiadora. Então eu vou contando o caso com você já maquiada, vai aparecer fotinhos aqui ou por aqui, tá? Onde que eu tiver espaço pra ficar mostrando, então vai ser um caso make-up assim, falando já meio que pronta, eu vou mostrar aqui pra vocês. Ficou lindo, eu amei, foi a primeira vez como modelo, não fui eu que maquiei, eu adorei. Então, ai, meu cabelo aqui. Então vai ser um caso assim, eu vou contando pra vocês. E antes de tudo, curte, compartilha, comenta, manda pra um amigo, pra uma amiga que gosta desse tipo de vídeo. E bora começar o caso de hoje. Então, o caso de hoje vai ser sobre a Elizabeth Friends. Ela é da Austrália e ela nasceu no dia 8 de 4 de 1966. Filha morava com os pais de Joseph e ela tinha 7 irmãos, 4 meninos e 2 meninos. E ela era uma pessoa muito tímida, ela não conversava muito e quando na adolescência surgia aqueles assuntos de garotos, ela não conversava muito, em questão que ela era abusada em casa, então isso explica um pouco. Ela não gostava de conversar, ela sempre ficava na dela e não conversava muito. Então as colegas dizem que ela era uma pessoa muito quieta, muito querida por todos. E como eu falei, ela era abusada por conta do pai e mentalmente também. E na rua ela já era quieta, em casa ela era mais quieta. Não tem relatos se o pai fazia esse tipo de abuso com os outros filhos ou só com ela. Não se sabe muito bem. No dia 28 de agosto de 1984, Elisa foi ajudar seu pai a consertar a porta da adega do porão de casa. Terminando o serviço, Joseph pegou a garota pelo braço e colocou em sua cabeça uma toalha encharcada de éter. Colocou ela no quarto que tinha feito no porão e subiu para cima. Então, depois de algumas horas, Joseph ligou para a polícia falando que a filha tinha desaparecido. A polícia começou a investigar, ficaram semanas tentando investigar o caso, até que acharam uma carta da Elizabeth que dizia que ela teria fugido sim porque não aguentava mais a família. Joseph ia todos os dias de manhã visitar e passava algumas noites por lá também. Sua justificativa para a esposa é que estava trabalhando em uma máquina que ele vendia. No início não ocorreu abuso realmente, foi ocorrer depois de 2 anos, ele só mantinha ela presa. Ela engravidou, só que perdeu o bebê após 10 meses. Depois de 4 anos de cativeiro, deu à luz a uma garotinha chamada Curtis. Depois de 2 anos, outro bebê nasceu, chamou ele de Stefan. As crianças permaneceram no porão e Elizabeth tentou ir educando-os como ela podia. Eles recebiam rações semanais de comida e água. Elizabeth ficou em cativeiro por 24 anos, dando à luz a 7 filhos, onde uma criança morreu após o nascimento, que foi o que falei de 10 meses, e os outros 6 moravam com ela no cativeiro. Então, os filhos mais velhos, os 3 mais velhos, o José pegou, porque eles estavam um pouco doentes, então pegaram eles. E eles não fizeram nenhum teste de DNA, porque eles tinham achado uma carta e eles eram muito semelhantes a Elizabeth e os avós. E a mãe da Elizabeth não sabia de nada, ela não sabia que tinha o porão, tinha um subsolo no porão. Então ela ficou presa esses anos todos sem a mãe dela saber que ela estava dentro da casa, só achava que a filha tinha sumido mesmo. Kenshi, a filha mais velha de Elizabeth, tinha 19 anos e como ela nunca teve contato com o sol nem nada, ela ficou muito doente. Então imagina 19 anos no subsolo, não ter contato com nada. Aí ela ficou muito doente, aí o Joseph levou ela para o hospital, depois de muita insistência da Elizabeth, porque ele ia visitar ela e tal, ela insistia para levar ela. Levou porque não tinha outro escapatório, deixou a menina no hospital e foi embora. Chegando lá, ela tava um pouco confusa, não entendia muitas coisas. E um segundo. Voltando aqui, as suas respostas eram meio confusas. Chamou a polícia e ela ainda não sabia falar direito. Então,
eles reabriram o caso da Elizabeth porque acharam que podia ser a filha dela, podia ter algum envolvimento, pelo menos. E com isso, com todo o caso repercutindo novamente, José tirou a Elizabeth do porão de casa, deixou ela ir lá ver a filha dela. Chegando lá no hospital, ela chegou e começou a ser interrogada por que ela deixou a filha dela chegar naquele estado, que ela nunca teve contato com luz nem nada, como que ela foi capaz de deixar a filha dela chegar nesse estado. Aí ela falou que só falaria com a polícia e que ela não ia precisar mais ver o pai dela. Aí a polícia, os médicos, beleza, conversou, aí ela contou toda a história. Como eu falei, o caso repercutiu muito, ficou muito famoso, e ele era conhecido na cidade, ele era um engenheiro bem sucedido. E o povo ficou chocado, porque viram uma pessoa super gente boa, que ajudava os outros, e não imaginava que ele ia fazer isso. Então, ele liberou ela no dia 26 de abril de 2009 e o julgamento ocorreu no dia 16 de setembro de 2009. Ele confessou e se declarou culpado de todos os crimes que cometeu depois de ver 11 horas do depoimento de Elizabeth. Ele disse que não teve nenhuma intenção de fazer nenhum mal à sua filha, só pensou que daquela forma protegeria ela de todo mal que existe nesse mundo. Então, depois de ver o depoimento da filha dele, 11 horas assistindo, ele caiu em si, que o que ele fez foi totalmente errado. Ele pede perdão e agora eu vou contar como foi o desfecho, o resto da história. No dia 19 de março de 2009, ele foi condenado à prisão perpétua pelos crimes de estupro, cárcere privado, incenso e homicídio. E a mídia caiu matando em cima da mãe da Elizabeth, questionando por que ela deixou a filha ficar 24 anos escondida, como que ela não sabia disso. E eu creio que ela realmente não sabia, de onde que eu pesquisei, e eu vou dar minha opinião, eu acho que ela não sabia realmente. Mas a família defendeu ela, quem era amigo defendeu ela porque não sabia mesmo. Aí as pessoas acharam que ela não falava nada, não dizia nada porque ele era muito rígido. Mas eu acho que é porque ela não sabia realmente onde estava o filho, e ele escrevia muito bem. Eu acho que ele mandava a Elizabeth escrever as cartas. Então dava a entender que ela não estava lá. Realmente, voltando na sua, que eu esqueci de falar uma parte, que ninguém tinha acesso ao porão da casa. Quem podia entrar no porão era o José. E lá tinha um porão e tinha porta para outros 5 quartos lá, que eram onde a Elizabeth ficava. Elizabeth e seus filhos tiveram todo o apoio. Eles foram, depois da prisão do pai, eles foram para uma clínica, ficaram lá 1 ano para aprender a conviver socialmente, porque nenhum dos filhos da Elizabeth ficou 24 anos presa, tiveram acesso durante esses 24 anos e também os nutrientes que eles precisavam, porque os filhos dela nasceram e cresceram lá no cativeiro, então não tinha nutriente nenhum, luz do sol, nem nada. E ela também não, porque ficou 24 anos preso. A informação atualmente que eu tenho é que ela vive numa ilha secreta com os filhos na Austrália. Ela nunca deu entrevista do caso e eu entendo, porque não foi uma coisa fácil que ela passou, e falar sobre isso se torna um pouco mais difícil. Então, o que a gente sabe são as hipóteses que tiveram, os relatos que tiveram, mas ela nunca deu entrevista contando como realmente foi. Eu entendo super, porque também acho que se acontecesse comigo também não ia querer falar isso. Mas é bom saber que ela está bem. Ela deve já ter mais de 50 anos, bem mais, que foi em 2009, né? Ela já tinha 42 anos quando ela foi libertada. Ela deve ter uns 54, 55 anos, então agora ela tem uma vida normal. Só que infelizmente esses anos que ela perdeu não volta, né? Mas pelo menos agora ela tem o resto da vida pra fazer as coisas que ela realmente quer. Então, gente, esse foi o caso de hoje. Me conta o que vocês acharam. Eu realmente foi um caso assim que me chocou muito quando eu vi pela primeira vez. Aí eu quis trazer aqui pra vocês. Eu já conheço esse caso já tem um tempo. E eu quis trazer aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curte, comenta aqui, compartilha pra algum amigo. E muito obrigada por ter assistido até aqui. E até os próximos vídeos. Vai monitorar os vídeos aqui do canal também, tá? Tchau!